Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai falar sobre associação de resistores em série dentro do assunto de circuitos elétricos. Então lembrando que na aula passada a gente falou sobre circuitos elétricos e a gente falou sobre os componentes do circuito, né? Que eu falei sobre a corrente elétrica, a corrente elétrica que é o fluxo de elétrons que está passando pelo meu circuito elétrico. Essa corrente ela é medida em ampere, e ampere significa a quantidade de carga que está passando em um determinado tempo. Então, quanto maior for o tempo, menor vai ser a quantidade, menor vai ser a minha corrente elétrica. Falamos sobre o potencial elétrico, que é, quando a gente estava falando do nosso circuito simples, era a nossa pilha, né? A diferença de potencial que acontece dentro de um circuito, que pode ser chamado também de tensão, lembrando que DDP é diferença de potencial. Esse potencial elétrico, ele é uma energia que está sendo disponibilizado para as cargas, para que elas possam transformar essa energia em calor aqui no meu resistor, na resistência elétrica. Então, lembrando que aqui é a quantidade de energia fornecida por unidade de carga. Então, energia a gente é medida em joules e carga medida em coulombs. A resistência elétrica é o aparelho que está ligado no circuito e ele transforma energia elétrica em calor através do efeito Joule, mas esse efeito a gente não conversou nas outras aulas, a gente vai falar mais para frente. Muito bem. E resistência elétrica é medida em ohms, que tem como símbolo um ômega, né? Que é essa ferradura de cavalo. Bom, a aula de hoje vai ser para falar quando tem um circuito que tem mais de uma resistência elétrica e elas estão associadas em série, ou seja, uma seguida da outra. Onde que a gente consegue ver esse tipo de associação? Por exemplo, em luzinha de Natal, né? O que acontece com a luzinha de Natal quando, por exemplo, uma lâmpada queima? O que acontece? Se essa lâmpada queima, o que acontece com as outras lâmpadas? As outras lâmpadas deixam de acender, né? Por que isso acontece? Porque quando eu tenho um circuito, vou tirar esse xizinho, quando eu tenho um circuito em série, a minha corrente elétrica, que sempre sai do meu lado positivo, a minha corrente elétrica, ela passa pelo meu circuito e ela passa de uma forma igual para todas as minhas resistências. Então, é a mesma corrente que passa por todos os resistores que estão aqui no meu circuito. E se acontece de uma dessas lâmpadas, né, se cada uma dessas resistências for uma lâmpada, o que acontece quando uma delas queima é que interrompe o meu circuito, então não tem mais como passar corrente elétrica, por isso que as outras lâmpadas também desligam. Muito bem, a corrente elétrica, então, é a mesma em todos os resistores. Ela passa igualmente por todas essas resistências. Agora, e o potencial elétrico? O meu potencial, que é medido em volt. Lembrando que o potencial é a energia disponível para as cargas elétricas, para que elas possam fazer as transformações de energia aqui nos resistores. Então, o que acontece com o meu potencial elétrico quando eu coloco mais de um resistor? O que vai acontecer é que, como essa aqui é uma energia disponível para percorrer esse circuito, e ele vai ter que percorrer todos, né? Não vai poder, se eu, por exemplo, der 30 volts, que são 30 joules a cada carga, a cada unidade de carga, que é um coulomb, então se ele tem, aquela unidade de carga tem 30 joules, ela não pode gastar tudo no primeiro resistor, porque senão ela não vai ter como passar para os próximos resistores. Então, o que acontece? Acontece uma divisão de potencial aqui nos meus resistores. O potencial, ele se divide entre os resistores. Então, qual que é o efeito
prático disso. O que vai acontecer é que se esses resistores forem lâmpadas, por exemplo, o brilho das lâmpadas vai ficar menor. E isso acontece porque ele vai ter um potencial elétrico menor em cada uma dessas lâmpadas, embora a corrente ainda seja a mesma em cada um dos resistores. Então, a parte boa desse tipo de circuito é que o gasto de energia acaba sendo um pouco menor. Por que isso acontece? Porque quando eu aumento o número de resistências, quanto que vai ser a minha resistência total? A minha resistência total vai ser a soma dessas resistências. E como a resistência elétrica ela resiste à passagem de corrente elétrica, o que vai acontecer é que se eu tiver uma resistência maior, a minha corrente elétrica que vai passar no circuito vai ser menor em consequência disso. Então, quando eu coloco mais resistências, ela é a mesma em todos os resistores, mas ela acaba diminuindo por ter mais resistores ligados no meu circuito. A parte ruim seria que se um deles queimasse, né, ou desligasse, os outros também desligariam e também que vai acabar brilhando com uma intensidade menor as lâmpadas. E para a aula de hoje é só. Espero que vocês tenham entendido como funciona uma associação de resistores em série e a gente se vê na próxima aula. Até mais!